Existe um perfil de aluno que chega até mim e que diz a seguinte frase: eu leio muito bem, mas eu não falo nada de inglês e eu não escuto, não entendo, não compreendo muita coisa em inglês. Então a pessoa ela entende muito de leitura, ela compreende muito bem tudo aquilo que ela lê e às vezes ela até gosta de ler. A leitura é algo importante para ela. Então ler em inglês também é um prazer. Só que a pessoa sente que falta fluência para entender algumas frases de forma natural, ou, inclusive, que tem dificuldade na hora de formar frases em inglês. Se você se identifica com este grupo de alunos, o vídeo de hoje é para você. Eu vou te ensinar como você transforma a leitura numa ferramenta poderosíssima para te ajudar a desenferrujar o seu inglês. E no final, eu tenho duas grandes surpresas para você. Eu vou compartilhar um grande segredo com vocês, um plano de leitura. E eu tenho uma outra surpresa que no final do vídeo eu vou te contar. Então, sejam muito bem-vindos ao English by Thaisa. Bem-vindos ao English by Thaisa, o canal que tem como missão desenferrujar o seu inglês. Você adulto que está aí com o seu inglês enferrujado, que não sabe mais o que fazer, seja você que gosta de leitura, que já lê muito inglês, ou você que precisa do inglês para um próximo nível de trabalho, ou para novas oportunidades, ou para uma viagem internacional. O canal aqui, o English by Thaisa, é para você. Toda semana eu trago muito conteúdo para que você consiga desenferrujar o seu inglês. Então, se você é novo, se você é nova, aproveita, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque além de muito conteúdo durante a semana, vocês têm uma aula ao vivo comigo toda terça-feira às 18 horas. Então, para que você não perca a notificação da nossa aula ao vivo, clica aqui, se inscreva no canal para não perder nada. Muita gente acha que só ler em inglês não é importante, não é uma ferramenta, não vai te ajudar de alguma forma, porque afinal de contas você precisa entender e falar em inglês, mas saiba que a leitura pode ser a principal porta de entrada para que você consiga desenferrujar o seu inglês. Então, se você já tem uma carga de leitura, você já tem um domínio da leitura em inglês, você já está num grande passo à frente de muitas pessoas que não desenvolveram essa habilidade como gostaria ou como precisaria. Então, o que a gente tem que entender é que por que que ler em inglês te ajuda na sua jornada de desenferrujar o seu inglês? Primeira coisa, aumenta o seu vocabulário. E se você, Thaisa, mas eu só leio coisas do trabalho, então provavelmente o seu vocabulário de trabalho é rico, é diverso, você entende várias expressões, vários contextos, várias situações. Ok, então aumenta o seu vocabulário porque você está exposto cada vez mais às palavras. Você não fica refém de listas de palavras para decorar, para memorizar. Então, a leitura, ela vai fazer com que você aumente seu vocabulário. E aí, o que que é interessante, é o que eu sempre falo para os alunos. No começo, a leitura vai ficar chata. Assim, toda hora você vai ficar parando porque você não entende determinada palavra, mas aquelas palavras, elas repetem no texto depois. Numa história, num livro, num artigo científico, elas voltam. Então, se você já leu uma vez, entendeu? A próxima vez, talvez você já não vai parar e assim por diante. Então, você precisa é prática. Quanto mais você praticar, mais o seu vocabulário vai ser enriquecido. Segundo ponto, importantíssimo para você que gosta de leitura, melhora a sua compreensão de estruturas gramaticais. Então, por exemplo, você que lê aí muito artigo científico tem uma estrutura, uma forma de ser escrito, né? Eles têm uma forma de ser escritos, de serem escritos meio padrão. Então, vai te adaptando, te acostumando com aquela forma, com aquelas estruturas gramaticais. Tá? Então, livro, né, tende a ter uma estrutura gramatical, dependendo da história, mais próxima daquilo que a gente, se tiver muito diálogo, mais linguagem mais informal, dependendo da formalidade ou do tipo, do gênero do livro, ele vai ter uma outra forma, outra estrutura gramatical. Então, isso te apresenta, te coloca em contato com as estruturas gramaticais de uma forma mais natural.
E o que vai te ajudar no seguinte ponto, que é pensar diretamente em inglês. Você já não fica mais traduzindo. Você já entendeu o que é aquela estrutura gramatical, o que que ela significa, e você não vai ficar traduzindo isso o tempo todo mais. E além disso tudo, a leitura, ela facilita muito a sua escrita e a sua fala. Por quê? Porque vai te expor a expressões reais do idioma. É muito comum você ler um texto e aparecer, né, aparecerem várias expressões comuns do dia a dia, da fala das pessoas. Então, mas e como que tá? Tudo bem, a leitura vai melhorar a minha escrita? Ok, eu até entendo, mas e como vai melhorar a minha fala? O que que tem a ver? Como assim? Então, a gente vai discutir isso no vídeo também, mas importante você entender o seguinte: se você continua só lendo de forma passiva, talvez você não vai desenvolver a sua fala, talvez você vai continuar só lendo em inglês e não vai evoluir. A primeira coisa que você tem que entender é que a sua leitura, ela precisa ser uma leitura ativa, uma prática ativa e não uma prática passiva, onde só você consome as coisas e fica por isso mesmo. Então, leitura, ótimo por vários motivos, aumenta o vocabulário, te apresenta expressões, te apresenta estruturas gramaticais, te ajuda na escrita e te ajuda na fala também. Mas esse processo, ele precisa ser ativo. Então, como que eu posso utilizar a leitura para desenferrujar o meu inglês? Primeira coisa, escolha um material certo. Por quê? Você vai ler coisas que você não gosta, coisas que não fazem sentido para você. Não vai pegar um livro dificílimo, né? Então, a leitura, ela precisa estar adaptada para o seu nível. Ah, Thaisa, mas eu não posso escolher livro, eu preciso ler artigos científicos, ok? Então, pegue artigos científicos. Pegue artigos científicos, comece com resumos, depois vai pegando os artigos aos poucos, as partes do artigo, mas se você pega algo muito difícil, que você não gosta, que você não tem domínio, que não é atrativo para você, a chance de dar errado é muito grande, é enorme. Então, tenta achar um equilíbrio entre o que você consegue compreender e um desafio. Existem alguns livros em inglês que eles são para diferentes níveis, iniciante, intermediário, avançado, e eles controlam a quantidade de palavras e as quantidades de tempos verbais, por exemplo, ou de estruturas, de expressões. Então é muito legal você primeiro escolher algo que você quer ler, adaptado para o seu nível e aquilo que você gosta. Porque se você consegue entender de 70 a 80% do texto, isso já está assim, ó, já está no nível certo para você. Já está adequadíssimo, tá? Então, o que que você pode fazer? Que tipo de leitura que você pode encontrar para se adaptar, né, ao que você gosta? Livros adaptados para learners, para aprendizes, para estudantes, para quem está aprendendo, tá? Contos, fábulas, vocês encontram histórias. Gente, história infantil é muito legal. Livro infantil para quem está começando a jornada de desenferrujar o inglês são ótimos, 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 ótimos. Eu utilizei muito quando eu fui morar fora. Eu lia muito para a criança que eu cuidava, muito livro. Então, nós líamos muitos livros infantis. Ele tinha 1 ano e meio, 2. Então, líamos muito, muito, muito. Isso me ajudou muito a interpretação, a estrutura, vocabulário, entonação. Isso me ajudou muito. Então, procure livros adaptados, fábulas, contos, artigos. Na internet você encontra, principalmente da BBC Learning English, tá? Que eles têm níveis diferentes, textos, artigos de diferentes níveis. Então, procurem na internet textos que são de assuntos que você gosta e que estão preparados e que são próprios para a sua compreensão. Lembrando que se você consegue entender de 70% a 80%, já está ótimo. O segundo ponto, escolher um livro que você, um tema, alguma coisa dentro do nível que você gosta para ler, use a técnica do que a gente chama de reading with a purpose. Leia com propósito.
O que que é isso? Você tem que ter um objetivo específico para você absorver aquele conteúdo. Então, é ideal que você faça não só uma leitura, passa leitura, faz uma leitura só. Não. O ideal é você fazendo pequenas leituras repetidas. Então, primeira leitura, qual que é a ideia geral do texto? Então, eu não vou ler aquela página tentando entender tudo, todas as palavras, não. Eu vou ler primeiro para entender qual que é a ideia geral. Na segunda leitura, eu vou anotando ali, separando as palavras, as frases importantes, vou fazendo uma leitura um pouco mais detalhada. E na terceira leitura, eu vou tentar reescrever as partes com as minhas próprias palavras. Por quê? Eu vou recontar. Ah, eu entendi isso. Eu vou contar essa história aqui agora dessa forma, esse trecho aqui. Por quê? Isso vai fazer com que o seu processo, a sua leitura seja ativa e não passiva, lembra? A gente está em busca de uma leitura ativa. Então, eu vou ler a primeira vez, pego a ideia central. Segunda vez, anoto algumas palavras, algumas expressões que de repente eu não conheça, busco por elas. E a terceira, eu tento fazer uma leitura para depois eu reescrever o texto com as minhas próprias palavras, certo? Terceiro ponto, então eu escolhi, eu fiz uma leitura com um propósito, com um objetivo específico, de 3 vezes. Agora eu vou fazer uma leitura em voz alta. Por quê? Quando você lê em voz alta, Thaisa, mas eu não sei nada, nem sei se eu estou lendo corretamente. Não tem problema. Você está tentando ler aquilo que você acredita. Existem alguns textos que têm a opção do áudio para você ouvir também, então você pode ler em voz alta e depois ouvir o que é o correto. Não tem problema. Mas a partir do momento que você tenta ler em voz alta, você melhora a sua comunicação, você melhora a pronúncia, você melhora o ritmo, a entonação correta, conexão de palavras. Então, tudo isso é melhorado quando você lê em voz alta. Thaisa, mas eu vou ler tudo. Não, escolhe um trecho. Lê aquele trecho, aquele parágrafo em voz alta, para que você consiga, então, já a começar a internalizar ó, o processo ativo. Eu estou lendo, ó, eu leio em voz alta e eu me escuto. Isso ajuda muito. Muito, muito, muito. Então, uma outra dica: grave. Grave áudios. Áudios no seu celular, para que você possa comparar ao que você está lendo agora com daqui a um tempo, para que você possa comparar o agora com o aquilo que existe no site disponível. Então, isso ajuda muito também. Depois, fazer perguntas sobre o texto. E você que está aqui, você já sabe que perguntas e respostas é um dos 3 pilares aqui do English by Thaisa. Então, eu utilizo na minha metodologia com os meus alunos muitas perguntas e respostas. Então, os meus alunos respondem muitas perguntas, fazem muitas perguntas. Então, é muito interessante que para que o seu processo fique mais ativo, você comece a fazer perguntas e responder perguntas sobre o texto. Então, eu li o texto, então eu preciso perguntar agora: o que que aconteceu nessa história? O que que aconteceu nesse trecho aqui? Nesse artigo científico? O que que eles fizeram? Deixa eu ver se eu entendi. Quem são os principais personagens? Quais foram os elementos que eles utilizaram? Como que eu resumiria esse trecho aqui? Em 3 frases, em 2 frases. Então, isso faz com que você desenvolva o seu pensamento, a sua forma de pensar em inglês, sem ficar traduzindo. Lembrando que essas perguntas e respostas são em inglês. Tente fazer perguntas e respostas em inglês. Agora, a última dica aqui, né, dentro desse processo todo, é você transformar essa leitura em conversação. Então, procure um clube do livro, um book club, para que você consiga discutir com alguém em inglês tudo aquilo que você leu. Tente também achar alguém, de repente, do seu laboratório, de onde você estuda,
para discutir sobre esse artigo científico. Se isso não for possível, use aplicativos. Use o chat GPT, use outros aplicativos, outras formas para que você consiga fazer, conversar sobre né, fazendo perguntas e respostas, também conversar sobre o que você leu. E isso ajuda muito no seu processo. Então, ler, eu só leio em inglês, não é um problema. Pode ser a sua solução para desenferrujar o seu inglês. Então, o que que você faz? Primeiro, escolha materiais de níveis apropriados para você, dentro do assunto que você gosta. Segundo, faça uma leitura com propósito. Primeira leitura, tenta achar a ideia central do texto. Segunda leitura, pega as palavras e expressões que sejam novidades, novas para você. E a terceira, reescreva, né? Depois da terceira leitura, reescreva as partes com as suas próprias palavras em inglês. Terceiro ponto, leia em voz alta. Leia um trecho, leia um parágrafo, leia uma página em voz alta, para que você consiga ouvir o que você está dizendo e o que você está lendo. Isso melhora a sua pronúncia, ritmo, conexão de palavras. Faça perguntas sobre o texto. Esse é o nosso quarto ponto. Fazer perguntas sobre o texto vão te ajudar a melhorar o seu pensamento. Você vai ficar pensando em inglês sem ficar traduzindo, fazendo perguntas e respostas em inglês. E o último ponto, transforma essa leitura em conversação. Debata, né? Faça debates sobre o que você leu, encontre pessoas para que você consiga conversar em inglês sobre o que você leu também. Bom, como eu disse para vocês que no final da explicação eu daria primeiro, primeira surpresa, que é um plano de leituras. Então, eu vou colocar o plano de leitura aqui para vocês e vou colocar aqui, ok? Vou colocar aqui o plano de leitura para vocês. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem. Olha só. Você vai dividir a sua leitura em 4 semanas, tá? Um mês. Aí, né? Como que você pode fazer isso para te ajudar a desenferrujar o seu inglês? Na semana 1, você vai ler contos curtos e encontrar o áudio desse conto. Então, você vai pegar os contos, tenta achar o áudio e o conto. Você vai ler os contos e escutar os áudios, tá? Isso na primeira semana. Então, eu vou fazer um mesmo durante a mesma semana. Não tem problema. Escuta hoje, lê hoje, escuta hoje. Amanhã, por uma semana. Na segunda semana, você vai ler artigos e fazer anotações. Então, a gente vai sair de contos, vai aumentar um grau de dificuldade um pouquinho e vai procurar por artigos, artigos de revistas, artigos científicos, se for o seu objetivo, e vai fazer anotações, expressões que você conhece, o que que é novo, o que que não é. Vai fazendo anotações, o que que você entendeu desse trecho? Esse trecho não ficou muito claro, tá? Na semana 3, você vai ler um capítulo de um livro e vai resumir em inglês. Então, eu vou ler um capítulo de um livro e eu vou resumir esse capítulo com as minhas palavras, escrevendo em inglês. Para a semana 4, eu vou pegar um trecho do livro ou do capítulo e vou reescrever com as minhas próprias palavras. E aí é diferente, né? Resumo é uma coisa, reescrever com as minhas palavras é outra. Então, para cada uma das semanas, você tem uma atividade que tem a leitura como foco. Então, eu vou ler primeiro um conto, escutar os áudios. Segundo, na segunda semana, eu vou ler os artigos, fazer anotações. Na terceira semana, eu vou ler um capítulo de um livro e vou resumir esse capítulo em inglês. E a semana 4, eu vou pegar um capítulo, um trecho de um livro e vou reescrever com as minhas próprias palavras em inglês. Se você fizer isso em uma semana, o seu inglês já vai dar muita diferença, você já vai sentir diferença no seu processo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam de ler em inglês? Vocês já leram algum livro em inglês?
Coloca para mim aqui nos comentários se você gosta de ler em inglês. Qual foi o livro que você já leu em inglês? Como foi a sua experiência? Eu quero ouvir de vocês. Eu, particularmente, gosto muito de ler. Leitura já me ajudou muito em inglês, em vários níveis, não só neste que eu compartilhei aqui. Eu gosto muito de ler. Então, quero saber de vocês também, se vocês têm, né, esse hábito de leitura, principalmente em inglês. Então, conta aqui para mim nos comentários. E se eu te disser que desenferrujar o seu inglês pode ser muito mais legal quando você tem a leitura como uma aliada? Ler em inglês te ajuda muito a tornar o seu processo de desenferrujar mais natural, assim como você viu aqui no vídeo. Leitura eficiente é um dos módulos do Desenferruja. O Desenferruja é o meu programa de acompanhamento de resultados, que durante um ano fornece o meu acompanhamento para você. No Desenferruja, você tem a chance de ter o meu acompanhamento com videoaulas semanais e 2 encontros ao vivo por mês. Nos nossos encontros ao vivo, nós temos a chance de debater, conversar, dialogar em inglês e também discutir tudo aquilo que vocês viram nas aulas, nas videoaulas, durante as semanas. Então, toda semana tem uma videoaula especial, né, direcionada, tudo isso com o meu acompanhamento. E aí, no nosso encontro ao vivo, é a nossa chance de conversar em inglês e nos divertirmos e rirmos. É tudo um processo muito leve e divertido. O Desenferruja está com vagas abertas. Eu vou compartilhar aqui para vocês e mostrar um pouquinho do que vocês encontram no Desenferruja. Eu sempre falo do Desenferruja, mas hoje eu quero te mostrar o que vocês encontram. O Desenferruja, então, é o meu programa de acompanhamento de resultados que recupera tudo aquilo que você já viu no inglês, as suas habilidades esquecidas e te prepara para um futuro cheio de possibilidades e realizações. Então, dá uma olhada se você se identifica com algumas dessas situações aqui. Olha, sou comprometido com o inglês, mas eu sinto insegurança toda vez que eu preciso utilizar o idioma. Eu preciso adicionar inglês à minha rotina. Eu estou em busca de novas oportunidades de trabalho. Eu estou cansada de estudar inglês por anos e não sair do lugar. Eu tô cansado, né, de não entender. Eu sei, eu entendo, mas eu não falo. Então, se você tem esses objetivos com o seu inglês, o Desenferruja é para você. E o que a gente tem dentro do Desenferruja que é tão diferente aí dos outros cursos e programas que você vê? Bom, primeira coisa é que a gente tem flexibilidade de estudos. Você tem videoaulas semanais, uma videoaula por semana, toda terça-feira, e os nossos encontros ao vivo são a cada 2 semanas. Então, você tem tempo para você se organizar na sua rotina, assistir as videoaulas e participar do nosso encontro ao vivo. Além disso, nós temos um ambiente seguro de crescimento, porque todo mundo que está lá tem o mesmo objetivo que você: desenferrujar o seu inglês, desenferrujar o inglês. Então, a gente faz isso tudo com muito acolhimento, né? Não tem assim, você tem a chance de você participar e se comunicar em inglês. As aulas são dinâmicas, a gente proporciona sempre, né, experiências nas nossas aulas. E aí, o pessoal que já está no Desenferruja, já em menos de 6 meses, já está tendo resultados incríveis. E quando a gente fala de leitura, uma das alunas do Desenferruja, ela conseguiu se livrar, né? Ela não vai precisar fazer inglês no mestrado, porque ela passou na prova de proficiência do idioma. Então, com um capítulo, com um módulo inteiro do Desenferruja, auxiliou essa aluna a não precisar fazer inglês no mestrado. E aí ela fez a prova de proficiência e foi aprovada. Então, sim, né? Com menos de 6 meses, os resultados do Desenferruja, eles são incríveis. O que você tem dentro do Desenferruja, então? Tem o acesso de um ano, são 24 aulas ao vivo em grupo pelo Zoom. As aulas acontecem nas quartas-feiras às 19 horas, tá? Videoaulas semanais, acesso ao grupo do Telegram, tá? E acesso às gravações ao vivo. Então, eu não vou poder assistir a aula ao vivo hoje. Você vai assistir a gravação.
Você vai ter acesso a isso, tá? 24 aulas ao vivo, por quê? Porque são 2 por mês durante um ano. E os módulos? O que que a gente encontra em cada um dos módulos? Gramática, tem aí um módulo bem legal preparado para gramática, desmistificar que a gramática é difícil, que não, gramática sem mistério. Vocabulário, o que que você pode fazer para te auxiliar a aumentar o seu vocabulário? Expressões idiomáticas, como que elas podem aparecer, o que que elas significam, como elas te ajudam a tornar o seu inglês mais fluente, mais, né, natural. Listening, o que que você tem que fazer para você ter um listening de qualidade, começar a praticar o listening? Leitura eficiente, aqui o módulo que eu disse para vocês, como que você otimiza seu tempo e aprende lendo. Comunicação eficaz sem barreiras. A gente vai falar então dos 3 pilares que existe aqui na metodologia do English by Thaisa. Os estudos, como que eu posso estudar de forma a garantir que eu consiga desenferrujar o meu inglês? Será que tem uma forma certa? O que que eu posso fazer? Então, isso tudo vocês encontram dentro do Desenferruja. São 8 módulos com muito material para você desenferrujar o seu inglês. Agora, Thaisa, qual que é o investimento? Bom, o investimento é 2.497, 2.497, que você pode dividir em até 12 vezes de 250. Por 250 por mês, você consegue estudar comigo por 2 aulas no mês e videoaulas semanais. Isso tudo durante um ano e consegue tirar o seu inglês, desenferrujar o seu inglês. Como que eu faço para participar e conhecer o Desenferruja, Thaisa? Tem um link aqui na descrição. Clica aqui, o link na descrição. Você vai para esse site que eu mostrei para vocês terem acesso, então, ao Desenferruja. Venha conhecer o Desenferruja, venha para o Desenferruja. Em menos de 6 meses, você já vai ver grandes resultados na sua comunicação, na sua segurança com o idioma. Então, se você quer se juntar ao nosso grupo exclusivo do Desenferruje e ter o meu acompanhamento durante um ano, clica aqui no link da descrição e venha para o Desenferruje. Lembrando que toda semana tem muito conteúdo para você aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu esse vídeo e não ativou as notificações para não perder nenhum conteúdo e as nossas aulas ao vivo de terças às 18 horas, é só você clicar aqui, já fazer isso tudo. Aproveita e manda este vídeo para aquele seu amigo que também gosta de ler, que quer desenferrujar o inglês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!